Começando hoje, então, a nossa terceira aula dessa remota e iniciando, então, o segundo bimestre, tá bom? Nós vamos iniciar conteúdo do capítulo 8 e 9 simultaneamente, tá? Que é sobre polinômios e equações polinomiais, tá bom? Eu fiz um apanhado, a gente normalmente tem muita coisa que, se vocês olharem aí nos capítulos, que se repetem, são muito parecidas, e para otimizar o tempo, então eu vou tentar falar, na medida do possível, dos dois capítulos juntos, mas a gente vai começar com polinômios, e depois fala o que é uma equação polinomial, mas pode ver que tem uma relação, né? Polinômio e outra equação polinomial, tá bom? Eu vou pedir, então, aqui, como combinado na última aula, que o pessoal aí mande, por favor, sei lá, um bom dia, um oi, alguma coisa no chat, porque eu pego essa lista de quem escreveu após a gravação, né? Após iniciar a gravação, que eu lanço a frequência, tá bom? Então, lembrando que aqueles pontos extras eu converti em frequência, então quem tem 100% de frequência tem 2 pontos extras na média, e reforçar aqui com vocês para poderem preencher, lembrar de responder o questionário que está até esse domingo aberto disponível, tá bom? Eu consultei no domingo, já de noite, eu vi que algumas pessoas já tinham preenchido, mas lembrando que tem até esse próximo domingo, tá bom? Então, quem não preencheu, por favor, preencha e lembre de responder a última questão, que é a autoavaliação e vale bastante ponto, tá bom? Então, eu vou apresentar a tela aqui para a gente poder iniciar o nosso segundo bimestre. Se alguém puder dar só um grito aí dizendo se já está vendo essa tela para eu poder iniciar. Já. Ótimo, obrigado. Então, aqui nós vamos começar, como eu falei, o segundo bimestre. Então, eu poderia chamar só de equações polinomiais ou equações algébricas, mas para fazer jus lá aos nomes que estão nos capítulos, vamos falar então sobre polinômios. E equações polinomiais. Ok? Polinomiais. Então, polinômios é capítulo 8 e capítulo 9 é equações polinomiais. Então, polinômios, equações polinomiais. Ok? Na verdade, o objetivo é estudar essas equações polinomiais, ou dependendo do livro, vocês vão ver, muitas vezes a gente acaba escrevendo assim, em vez de equações polinomiais, pode estar escrito assim, só equações algébricas. Okay? Mas uma equação algébrica na verdade, é o mesmo nome, né? Ok? Dizer equação polinomial ou equação algébrica é a mesma coisa, tá bom? O objetivo é tentar responder problemas do seguinte tipo. Pensa assim, ó. A gente lá, mesmo no ensino fundamental, aprende, por exemplo, a resolver equações do segundo grau. Então, você pega uma equação como essa aqui, você sabe o método para resolver ela, ok? E aí, os matemáticos ficaram muitos séculos, na verdade, alguns milênios, porque equações como essa, nos babilônios, a gente está falando coisa assim, quase 2000 anos antes de Cristo já sabia se resolver isso. E aí, quando você passa assim, troca esse 2 por um 3, a pergunta é, será que a gente sabe alguma maneira de resolver essa equação? Então, pensa assim, imagina que eu quisesse resolver uma coisa desse tipo. X ao cubo menos 18x ao quadrado mais 81x menos 100 igual a zero. Então, um exemplo. Pensa que o objetivo fosse resolver essa equação. A gente vai ver, eu estou pondo em específico essa equação, porque eu vou tentar montar um probleminha que justifica, assim, uma coisa, tipo, modelar. A gente vai pegar uma caixa, vai tentar recortar e chega nessa expressão, tá bom? Isso é uma equação polinomial, ou uma equação algébrica, né, o nome para isso. E este pedaço que está aparecendo aqui só, é o que nós chamamos de polinômio, tá bom? Então, o nosso objetivo na aula de hoje é definir certinho o que é um polinômio,
E quando a gente quer resolver, então esse polinômio igual a zero, ou seja, extrair as raízes, a gente está falando de resolver equações polinomiais ou equações algébricas. Eu, por algum vício de linguagem, tenho o costume de falar equações polinomiais, por isso que eu botei primeiro aqui, mas dependendo do livro que você pegar ou de algum vídeo que você for ver, a pessoa pode estar se referindo sempre como equações algébricas, mas as duas significam a mesma coisa, tá bom? Então, como que eu poderia chegar numa equação igual essa para justificar a existência, né, da necessidade de resolver problemas como esse? Então, imagina o seguinte, vamos pôr um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma folha de papelão quadrada, e aí ela tem 18 centímetros quadrados, ok? Então, vou imaginar que eu consiga desenhar um quadrado aqui, em que esse quadrado tenha 18 centímetros de lado, ok? Vou aproximar mais um pouquinho para ver se melhora para ver. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz já um dos lados das bordas, vou fazer o outro. Usar essa régua não é rápido igual ao do quadro, então só um minutinho de paciência. Então, ok, a gente tem uma caixa de papelão, ok? Então isso aqui é uma caixa de papelão. Papelão. Os seus lados, então, medem 18 centímetros, ok? Então vamos imaginar que cada um desses lados é 18 centímetros, então vou colocar só quadrada, porque daí eu não preciso escrever 18 todos os lados. E o meu objetivo é o seguinte, a gente quer dobrar essa caixa para obter uma caixa retangular. Pensa que você vai fazer uma caixa sem tampa. Como se fosse uma caixa de presente ou uma caixa de sapato sem tampa. E para isso você vai recortar tirinhas nas pontas, quadradinhos nas pontas, de modo que o volume dessa caixa obtida seja de 400 centímetros cúbicos. Então, assim, vou pôr de amarelo aqui, ó. Então, imaginar que eu vou recortar da ponta aqui, ó, quadradinhos, ok? A gente quer recortar e dobrar de modo... Então, a gente vai recortar essas pontas e depois vai dobrar montando... Agora eu já não vou usar régua, senão vai demorar muito a aula, aí não faz sentido, tá bom? A gente vai recortar essas pontinhas de amarelo e dobrar o resto tentando formar uma caixa de papelão para cima. E então aqui eu vou chamar de X, ok? Esses todos de mesmo tamanhozinho. Quero recortar esse tamanhozinho X. Não vou escrever no resto, tá? Mas vou recortar e dobrar. E eu quero que o volume da caixa obtida seja de 400, como a gente está falando em unidade em centímetro, o volume é sempre então, cúbico, então 400 centímetros cúbicos, ok? Então, como que a gente poderia, né? A pergunta é, na verdade, qual seriam as dimensões de X que a gente teria que obter, né, para fazer essa caixa dessa maneira? O fato é o seguinte, se a gente recortar e dobrar, então, pensa, agora eu vou tentar fazer essa caixa como se ela estivesse em 3 dimensões aqui, tá bom? Então, porque finge que você está vendo ela de frente, né? A gente
dobrou e virou, pôs ela de frente para você poder enxergar, né? A gente recortou e montou, só não tem a tampa. Essa parte da frente que você está vendo aqui é aberto, certo? E aí, então, olha só. Se o nosso, vamos imaginar, o nosso lado era 18 centímetros, ok? Qual é a dimensão que vai sobrar aqui para a frente da nossa caixa, ok? Se era 18, a gente removeu o x de um lado e x do outro, sobrou 18 menos 2x, ok? Como era um quadrado, então também aqui ficou desproporcional, mas a ideia era o seguinte, né? Então, assim, na verdade, essa é a dimensão, é a altura nossa x. O que importa é aqui, então, comprimento e largura da nossa caixa, tá bom? Comprimento e largura. Aqui também a mesma coisa aconteceu, 18 menos 2x, porque a gente recortou x de cada lado, ok? 18 menos 2x. E este que ficou aqui no fundo, eu vou pôr de amarelo então, ele está representando o quanto a gente cortou e dobrou da nossa caixa, ok? Ele é o cortezinho, ele é o x, ok? O volume de uma caixa, como essa, que é um paralelepípedo retângulo, é só você multiplicar as dimensões, certo? A área da base e as alturas. Isso a gente aprende lá no ensino fundamental, é essa parte, e a gente vai revisar esses conceitos no quarto trimestre também, falando um pouquinho de geometria espacial. A gente vai falar sobre coisas que a gente não vê, por exemplo, volume de cilindro, de pirâmide, de esfera, tá bom? Mas essa parte é aceitável, né? Então, assim, como é que a gente calcula esse volume? É só fazer 18 menos 2x, vezes 18 menos 2x, vezes x, ok? Então, você fica com 18 menos 2x ao quadrado, vezes x, ok? A área da base, vezes a altura, ok? Então, agora, como o objetivo é tentar resolver isso igual a 400, então a gente tem essa expressãozinha aqui, certo? Porque a gente quer que esse volume seja de 400 centímetros cúbicos. E tudo que agora a gente precisa fazer é desenvolver essa conta, certo? Então, assim, quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro vezes o segundo, com sinal negativo, mais o quadrado do segundo, todo mundo vezes x. Isso igual a 400. Então, 2x ao quadrado, então é 4x ao quadrado. 2 vezes 18, 36. Vezes 2, 72. Então, menos 72x. Mais 18 ao quadrado. Então, 18 ao quadrado. Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 80, 160. Mais o quadrado do segundo. Então, 260 mais 64. 324. Todo mundo vezes x igual a 400. Então, vamos multiplicar x por todo mundo. Então, x vezes 4x ao quadrado. Então, 4x ao cubo. X vezes menos 72. Então, menos 72x ao quadrado mais 324x igual a 400. Então, se eu passar o 400 para lá de cá, chega nisso, certo? Para chegar nessa expressão que eu falei que estava aqui, a gente observa o seguinte. Todo mundo aqui é divisível por 4, né? 4 é 72, 324. Então, se a gente divide todo mundo por 4, nós temos, então, x ao cubo menos... Aí vai dar o que estava lá no início, tá bom? 72 por 4 é 18. 324 por 4 é 81. E 400 por 4 é 100. Okay? Mas só deu um problema para motivar o surgimento, então, natural de coisas como essa, certo? Mas o fato é, aqui ainda a gente não sabe uma maneira de resolver essa equação, tá bom? O que a gente vai fazer é falar um pouquinho sobre polinômios, sobre raiz de polinômio, e assim que aparecer alguns métodos que a gente aprender para poder resolver, a gente volta e resolve essa equaçãozinha, ok? Eu vou até apresentar a solução dela. Uma coisa que a gente vai observar, que, assim, a resposta tem que ser lógica, certo? É importante, por exemplo, que essa dimensão x não seja maior do que 9, certo? Por que ela não pode ser maior do que 9? E nem igual a zero? Primeiro que se for zero, a caixa não vai ter volume nenhum, não é? Você não vai pôr altura nenhuma nela. E se ele for 9, então você cortou metade de um lado e metade do outro, você cortou a caixa inteira, 18, certo? Então, essa resposta para a gente é importante, né? O x aqui vai estar entre 0 e 9, ok? E aí a gente vai depois, ali na frente, tentar achar uma maneira de resolver, ok? Então, só para adiantar, isso aqui é o que a gente chama, então, de uma equação polinomial de grau 3, ok?
Grau 3, esse grau tem a ver com esse expoente que aparece aqui no x, ok? Vamos então definir o que é um polinômio, só para lembrar um polinômio de grau n, tá bom? Então, começando então com polinômios. O que são polinômios? E aqui pra gente, polinômios, na verdade, são polinômios complexos, que provavelmente lá no ensino fundamental, no 9º ano, vocês ouviram falar sobre polinômios, sobre monômios, ok? As regrinhas que a gente aprendeu para somar, multiplicar, etc., continuam valendo. Aqui é um M, tá? Antes de P e B é M, mas é porque o M é feio mesmo. Mas então, quando a gente está falando, então, são polinômios onde as nossas variáveis e os coeficientes que aparecem podem ser, inclusive, números complexos, tá bom? Então, uma funçãozinha P dos complexos, ok? É dita um polinômio. Eu vou escrever aqui embaixo a expressão de P, tá bom? Se esse P de x for da seguinte forma. Então, AN x elevado a n mais AN menos 1, x elevado a n menos 1, etc. A2x ao quadrado, A1x mais A0, ok? Então, na verdade, então, é um polinômio se existem, ok? Então, existem números complexos. A0, A1, AN, AN, tais que P de x seja isso, ok? O que é importante aqui? É importante observar algumas coisas. E isso tem que valer, então, para todo x que esteja aqui dentro, ok? É uma função, ok? Então, só para reforçar, para todo x complexo. Em particular, vale para todo x real, tá bom? Uma coisa importante é o seguinte, algumas informações úteis, tá? Então, assim, a primeira, esses elementos, A0, tananã, A1, A2, até o último, são denominados os coeficientes do polinômio P. Ok? Este n que aparece aqui, então, já vou pôr isso que isso é importante. Esse n que aparece, ele sempre é um natural. Ok? Então, escrevendo melhor assim, ele é um inteiro positivo, porque ele pode às vezes ser zero, ok? Então isso significa para a gente que só pode ser 0, 1, 2, 3. Então quando eu estou falando de funções, olha só, então, observação, tá? Eu vou baixar um pouquinho, daí eu volto porque eu quero escrever mais umas coisinhas embaixo aqui, mas eu vou pôr uma observação aqui. Observação. Por exemplo, isso aqui, ó, x elevado a meio mais 1, que seria então 1 sobre x, perdão, 1 sobre x não, raiz de x, meio é raiz, ok? Raiz de x mais 1 é função, ok? Mas não é um polinômio. Okay? Para ser polinômio, é importante que este número que aparece na potência do x seja sempre um inteiro positivo, ok? Então, nós não vamos trabalhar com coisas do tipo raiz, não vamos trabalhar com coisas do tipo expoente negativo, então, por exemplo, assim, x elevado a menos 2, ok? Isso aqui é 1 sobre x ao quadrado. É função, mas não é polinômio, ok? Nós só estamos interessados no caso onde o n é de 0 para frente, ok? Porque esse n vai denotar o grau do polinômio para nós. Então, é importante isso, ok? Então, mais uma informação última. O último coeficiente diferente de zero
Então, se o AN é diferente de zero, ou seja, se você sabe que vai aparecer uma potência de x elevado a n no seu polinômio. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o último coeficiente diferente de zero era o coeficiente do x ao cubo, certo? Era o número 1 aqui na frente, quando não aparece nada. 1x ao cubo, ok? Então, quando esse cara é diferente de zero, a potência de x que aparece, a gente chama o grau do polinômio. Então, se a n é diferente de zero, nós dizemos que o polinômio P, possui... Vou escrever P de x, porque senão fica depois estranho para ler, tá bom? Mas poderia escrever só P. Possui grau n. Ok? E aí, então, uma observação, a gente pode escrever simplesmente assim, ó. O grau do polinômio P é n, ok? Por fim, se nós sabemos um número complexo alfa, então se alfa é um complexo, tal que P de alfa é zero, então a gente diz que alfa é uma raiz de P, ok? Lembrando, o que significa esse P de alfa? Como a gente já estudou funções lá no primeiro ano, a gente aprendeu o que significa esse P de alfa. É simplesmente trocar o valor de x por alfa, certo? Então, por exemplo, só para eu dar um exemplo de alguns polinômios, vou pôr aqui do lado, ok? Então, exemplos. Exemplo A, sei lá. P de x dessa maneira aqui, ó. Então, 2x mais 1 é um polinômio, ok? De grau. Você escrever assim, grau de P é 1, né? O maior coeficiente de x que aparece aqui é 1. Quando é 1, a gente não precisa escrever em cima, tá bom? P, sei lá. Quando P de x, pois lá, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, esse é um polinômio e tem grau 2, ok? Esse exemplo que eu passei aqui no início da aula para vocês, então, se eu chamar de P de x esse pedacinho aqui, x ao cubo menos 18x mais 81 menos 100, é um polinômio que tem grau 3, ok? O que nós vamos aprender depois é que quando você quer resolver isso, achar as raízes, está falando de resolver equações algébricas. E a gente vai aprender que um polinômio de grau 3 tem 3 raízes complexas. Um de grau 2 tem 2 raízes complexas, ok? Pode ser eventualmente que sejam reais, mas pelo menos complexa, sempre vão ser complexas, ok? Um polinômio de grau 4 tem 4, um de grau 10 tem 10, e de maneira geral um polinômio de grau n tem n raízes complexas, ok? Quando eu estava falando... O grau ele pode ser infinito? Pode. Não, não. Não? Não. Ah, sim. Ele é É porque, limitado até qual? então, não, assim, no sentido, um polinômio não tem grau infinito, mas você tem polinômio de qualquer grau que você pensar, entendeu? Então, pensa assim, você pensou num número aí inteiro, fala um número para mim, por exemplo. 25. Então, por exemplo, esse polinômio tem grau 25, ok? Aí, se você quiser brincar assim, por exemplo, esse aqui também tem grau 25, ok? Você pode pensar num de grau 100, num de grau 1000, não importa. O que importa é assim, em algum momento, algum desses coeficientes para cima de grau da potência 25 de x vão ser nulos. Aí eu digo que o polinômio para aqui, entendeu? Porque eu poderia escrever assim, ó, só para não ter ambiguidade na definição. 0x a 26, certo? Não é verdade? Sim. E aí eu dizer, esse polinômio tem grau 26? Não, aí senão você ia criar confusão nas definições, ok? Então nenhum polinômio tem grau infinito. Os polinômios têm grau finito, ok? É limitado, mas assim, se você tem grau, existe grau de qualquer número inteiro que você pensar. Nesse sentido, você pode pensar assim, existem uma infinidade de polinômios de qualquer grau, né? Ok? Mas nenhum polinômio especificamente tem grau infinito, tá bom? Então, E aí a o gente grau diz, tem que ser inteiro também. o grau inteiro. Como eu falei nesse exemplo, nessas duas observações aqui, ó, a gente não está Ah, sim. interessado em coisas como essa, né? Meio, que na verdade é raiz, nem negativos, ok? Isso existe, Entendi. são funções,
mas não são polinômios, tá? Para ser polinômio, toda expressão tem que ser desse tipo. Então, por exemplo, só para reforçar, às vezes pode ter ficado confuso. Pensa que a gente tivesse uma expressão assim, ó. X a décima menos 4x à quinta, mais meio x ao cubo, menos raiz de 2x, mais i sobre x, ok? Então, por exemplo, esse não é um polinômio. É função. Por que que não é um polinômio? Por que que não é um polinômio? Pelo seguinte, aqui apareceu 1 sobre o x embaixo, certo? Esse i é um número complexo, né? Então, vai ser i vezes x a menos 1. Então, apareceu uma potência negativa aqui no x, ok? Então, se aparecer em qualquer lugar, não importa se aparecer uma vez só, não é polinômio, ok? É função, mas não é polinômio. Embora toda essa outra cara aqui seja bonitinho, pareça um polinômio, isso não vai ser um polinômio, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. E aí, quando eu estava falando sobre raiz aqui, ó, então... Agenor, o Rafael tá falando que a Estela tá tentando entrar, só que ela não tá conseguindo. Ela não mandou e-mail, não? Não sei. Voltei aqui e autorizei. Obrigado de alguém avisar no telefone, no microfone aí. Ô, Estela, manda o e-mail, por favor. Na última aula você não mandou. E aí não tenho como... às vezes a gente está em sala escrevendo no quadro e eu não consigo perceber quando está querendo entrar, tá bom? Então, se alguém puder depois até escrever no chat, não sei se ela ouviu, que eu estou pedindo depois para deixar o e-mail, por favor. Então, eu estava falando aqui sobre raiz, certo? Os números onde P de alfa é zero é uma raiz. Então, por exemplo, coisas como raiz desse polinômio aqui, do item B, a gente sabe resolver, ok? Quando a gente quer resolver achar uma raiz, a gente está procurando números e quando eu substituo no lugar de x, resulta em zero, ok? Então, uma maneira é a maneira braçal, tentativa e erro. A gente vê, por exemplo, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, isso dá zero. Então, eu digo que 2 é uma raiz de P, né? Desse polinômio P, ok? A outra era tentar resolver uma coisa que a gente já sabe nesse caso, que é equações do segundo grau, ok? Como que você poderia achar todas as raízes. Então, as soluções desse problema são o que a gente chama de raízes da equação algébrica ou da equação polinomial de grau 2, que também são raízes do nosso polinômio P, ok? Quando você calcula o delta, faz x1 e x2, você vê que uma raiz é 2 e a outra é 3, ok? Então, na verdade, por isso que eu falei 2 é uma raiz, porque ele não é a raiz, ele tem mais de uma, ok? E 3 é a outra raiz. A solução, né, as raízes desse nosso polinômio são só essas duas, 2 e 3, ok? Então, isso dá uma ideia de raízes, e aí, por isso que motiva essa pergunta, né? Como que a gente poderia, né, de alguma maneira, resolver essas raízes? Ficar chutando tentativa e erro aí, pode ser que uma hora dê certo, mas a chance maior é que nunca funcione, ok? E aí, aqui, então, eu vou aproveitar essa observação, porque a gente falou sobre o grau do polinômio aqui, certo? Então, uma observação importante é sobre polinômios constante e o polinômio nulo, ok? Polinômio constante e polinômio identicamente nulo. O que é um polinômio constante? Okay? Um polinômio é dito constante quando ele não aparece, ele não depende, ele não aparece a variável x na sua expressãozinha, ok? Então, polinômios constantes são expressões desse tipo. P de x igual só o termo independente, ok? A zero. Não aparece nada que depende de x. Então, exemplo de um polinômio constante. P de x igual a 2, ok? É um polinômio constante. P de x igual a i, um polinômio constante. P de x igual a menos raiz de 2, é um polinômio constante. E P de x, sei lá, igual a zero, por exemplo. São polinômios constantes. Esse igual a zero eu vou pôr assim, 3 risquinhos, pelo seguinte.
às vezes a gente pode querer resolver a equação, né, desse tipo, né? Aí você mistura p de x igual a zero. Esse polinômio não é nulo. Na verdade, eu estou falando das raízes desse polinômio, certo? Aí quando a gente coloca esses três risquinhos, eu estou falando, na verdade, do polinômio que é identicamente nulo, ou seja, ele é constante, mas esse termo constante é o número zero, ok? E aí, o que é o grau desse polinômio, de um polinômio constante, ok? Então, o grau de um polinômio constante acontece o seguinte: se o A0 não for zero, a gente diz que ele tem grau zero, ok? Então, estes três polinômios aqui à nossa esquerda têm grau zero. O grau do polinômio 2 é zero, o grau do polinômio i é zero. Entretanto, o polinômio nulo, a gente diz que ele não tem grau, ok? Ele não tem grau definido. Então, se o polinômio for identicamente nulo, então ele não possui grau definido, ok? Isso evita alguns problemas, dizer que o polinômio não tem grau definido, porque é o seguinte: quando a gente vai falar sobre um polinômio, que eu falei lá atrás, um polinômio de grau n tem n raízes, certo? Então, por exemplo, um polinômio do primeiro grau tem uma raiz, do segundo a gente vai explicar na frente que tem duas, né? A gente, na verdade, já aprendeu equações de segundo grau, mas no grau 3 tem três raízes e assim sucessivamente. Se a gente chegar num de grau zero, então eu estou dizendo que ele não possui raiz, certo? A não ser que ele fosse o zero, porque assim, todo mundo aqui em tese é raiz, né? É um polinômio assim, que não tem interesse nenhum. P de 1 é zero, P de 2 é zero, P de 5 é zero, ele teria infinitas raízes, ok? Então a gente tem problema. E aí quando a gente vai falar sobre a divisão de polinômios, como é que você calcula o grau, como é que você para a divisão? Você para quando o grau do, do resto ele é menor do que o grau do quociente, ou quando ele for polinômio nulo, ok? Então, assim, não posso dizer que ele tem grau zero, senão eu ia estragar esse teorema que é bonito, né? Dizer que um polinômio de grau n tem n raízes, exceto se ele for o polinômio nulo, ok? Então, para não pôr esse exceto, a gente diz que o polinômio nulo não tem grau definido, ok? O que a gente está interessado, na verdade, a maior parte dos nossos problemas, até se vocês olharem pelo livro, vão ser problemas onde os polinômios só têm coeficientes reais, ok? Na verdade, os mais bonitinhos são os que têm coeficientes inteiros. Mas, só para ilustrar, porque como a gente define o polinômio complexo, esse aqui é um exemplo de um polinômio que tem coeficientes complexos. Então, por exemplo, só para dar um chute aqui, você pensa, bota assim, 2 mais i x ao cubo menos 4 terços de x ao quadrado, mais 2ix mais 16 menos i, um exemplo, ok? Polinômios como esse são polinômios complexos que poderiam ser estudados, mas para a gente, então, para fechar essa lista de observação, nós estaremos mais interessados, ok? Em polinômios onde os nossos coeficientes são reais, ok? Então, assim, a maior parte que nós vamos estudar serão os coeficientes reais, ok? Mas isso não exclui o fato de, por exemplo, eu vou pôr um exemplo F aqui do lado, então, olha só. Eu chamei tudo de P, vou só mudar aqui, não importa o nome. Q de X, ok? Mas assim, a letra é o de menos, a variável também, só é importante a definição. X ao quadrado mais 1. Então, por exemplo, esse é um polinômio de grau 2, ok? O grau de Q é 2. E o que a gente aprendeu sobre as raízes dele nos números complexos? As raízes desse polinômio, ou seja, os números onde x ao quadrado mais 1 é zero, são mais ou menos i, ok? Então, x igual a i, x igual a menos i. Então, mesmo um polinômio que tenha simplesmente coeficientes inteiros, ele pode ter suas raízes complexas, ok? Então, não é porque os coeficientes são
são reais, ou em particular, igual esse exemplo f inteiras, que as raízes serão sempre reais ou inteiras, ok? Por exemplo, se a gente tivesse restrito aos polinômios reais, a gente ia dizer o quê? Que ele não possui raiz real. Como a gente está falando de polinômio, então, polinômios complexos, ele possui duas raízes complexas, ok? E, no caso, ainda aqui, distintas. Complexas. Ok, então, na página, quem tiver com o livro aí, na página 205, eu vou agora fazer, acho que o exercício, só conferir o número, acho que é o exercício 6. Pode acompanhar pela página 205. Só conferir se é o número 6 mesmo. Então, o número 6, porque outros, não sei se você já tem acompanhado, eu tenho deixado solução digitado lá e sempre quando eu posso eu gravo um videozinho. Então, o 6 fala assim, considere os polinômios P, consideremos o polinômio P de x igual a ax ao quadrado menos 8x mais b. Opa, perdão. Eu li errado. 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais mx mais n. Então, só vou fazer aqui no cantinho. Então, aqui, ó. Página 205, número 6. O p de x, 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais mx mais n, ok? Consideremos esse polinômio. Se p de 2, então ele falou p de 2 é 0, e p de menos 1 vale menos 6, então determinar m e n, ok? Então, é um exercício simples, mas só para a gente praticar um pouquinho do que a gente falou até agora nessa aula. Por exemplo, aqui ele está dizendo que 2 só a título de informação, 2 é uma raiz, né? É uma raiz de P. Ok? Então é só a título de informação, porque isso a gente estudou, né? P de 2 é 0. E aí, o que significa então fazer P de 2? P de 2 é simplesmente trocar o x por 2. Então é 2 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais m vezes 2, mais n. E o exercício falou que isto vale 0, ok? Fazer isso dá 0. Também falou que P de menos 1 vale menos 6. Então a gente vai fazer o quê? Trocar o x por menos 1. E esse resultado aqui tem que dar menos 6. Na verdade, então a gente tem um sistema, né, para determinar mn. Então 2 ao cubo é 8, vezes 2, então um pouco embaixo, 16. Aí eu vou deixar no finalzinho, m vezes 2, 2m, mais n. Então agora aqui, mais 16, menos, ok? Então 2 vezes 2 ao quadrado é 4, vezes 6, 24. Isso é 0. Aqui embaixo a gente fica então com menos m, mais n. Menos 1 ao cubo, então é menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Dá menos 1. Vezes 2, menos 2. Menos vezes menos mais. 6 vezes 1, 6. Opa, igual a 0 não. Igual a menos 6. Ok? Então, 2m mais n. 16 menos 24 é menos 8. Passa por lá de lá, 8. Menos m mais n igual. Então, o 6 vai subtraindo e fica menos 12. O menos 2 vai somando, então menos 12 mais 2, 10. Ok? Professor, Pois não. eu acho que esse número 1 aqui é ao quadrado, né, não? O que está à direita do 6. Muito bem, aqui tá até no 2 está ao quadrado. Então, peraí. Aqui é menos 1 ao quadrado, então vamos corrigir aqui. Então aqui não fica mais, fica menos 6, né? Porque... Obrigado, viu, Fábio? Então, menos 1 ao quadrado é 1, vezes menos 6, então aqui é menos 6. Passa para o lado de lá, mais 6, certo?
6 menos 6 é 0, então o menos 2 passa mais 2, ok? Então tá, acho que agora está corrigido, né? E aí é só resolver esse sisteminha. Então, por exemplo, se a gente multiplica essa equaçãozinha aqui por menos 1, o que que acontece? Eu vou trocar o sinal aqui para não apagar a linha, tá bom? Fica mais, menos, e o 2 fica menos 2, ok? Se a gente soma tudo, então 2m mais m, 3m. N menos n morre. 8 menos 2, 6, ok? Se 3m é 6, o m tem que ser 2. Se o m é 2, então o que que a gente sabe, por exemplo? Que 2m mais n é 8, correto? Aqui é 4. Então o n passa para o lado de lá. 8 menos 4, 4, ok? Então m é 2 e o n é 4. Resolvido o problema. O exercício nem pergunta, mas qual é o polinômio, então? Só para a gente deixar a resposta bonitinha, qual seria, na verdade, então, o polinômio? P de x é 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais m, então, 2x mais 4. Ok? Então, o polinômio em questão é este. Obrigado a correção aí, senão ia dar tudo errado no, no problema. Fico feliz, assim, mesmo nesse modo online, prestando atenção aí, tá bom? Então, continuando a aula aqui, a próxima coisa é relembrar um pouquinho das operações com polinômios. E aí, é meio natural essas definições, mas é importante lembrar, é bom que eu abuse desse finalzinho da aula para não explorar muito isso na próxima. Como que a gente faz operações com polinômios? É de maneira natural, ok? Então, se a gente tem dois polinômios, um polinômio P e um polinômio Q, ok? Opa, G não, Q. De que maneira que eu posso somar eles? É igual a gente aprendeu lá no ensino fundamental mesmo, a gente soma os monômios de grau semelhante, de mesmo grau. Então, assim, se eu vou somar dois polinômios, eu vou pegar todas as expressões que tem x e somar, as que tem x ao quadrado e somar com x ao quadrado, as que tem x ao cubo e somar com x ao cubo. Eu não vou misturar as potências de x. Então, se eu tenho x ao cubo menos 2x ao quadrado, essa expressão já está finalizada, ok? Mas eu só somo os coeficientes, ou subtraio, se for subtração, dos monômios que tem mesmo grau, ok? A gente pode escrever esse formalzinho bonitinho, que é o seguinte, pensa assim, eu tenho um polinômio de grau n, ok? O grau é n, e tem um outro polinômio de grau m, grau de que é m, pode ser o mesmo, assim, pode ser 2 e 2, 2 e 3, 5 e 2, não importa, ok? Como que a gente soma esses polinômios? Isso dá um novo polinômio, aí eu vou botar assim, bonitinho aqui, ó, ci x elevado... Vamos imaginar que o n é maior ou igual a m, ok? Então, x elevado a n mais ci menos 1, x elevado a n menos 1, etc. C2x ao quadrado, C1x mais C0, onde... Como é que a gente obtém esses ci's aqui? Não, perdão, escrevi aqui. Cn, né? Eu falei que o n é maior, então é Cn. Onde cada um desses é a soma, né? Você soma o A e o B correspondente. Ok? Para poder, então, fechar, imagina assim o seguinte. A gente tivesse esse polinômio e fosse somar com esse daqui, ó. Como que a gente soma esse polinômio, esses dois polinômios, P mais Q?
É natural, olha só, o que tem maior grau é 3, certo? Então, não tem ninguém com x ao cubo lá no P, então sobra só um x ao cubo. No x ao quadrado, então, tem esse x ao quadrado e tem o menos 4. Então, x ao quadrado menos 4, menos 3x ao quadrado. Menos 5x mais 3x, então, menos 2x. 6 menos 1, 5, ok? Deu o horário, eu vou encerrar a apresentação aqui, voltar na sala e deixar uma pergunta, né, Pampo? Quando a gente pegou P e somou com Q, P tinha grau 2 e Q tinha grau 3, a soma deu grau 3, certo? Será que quando eu somo dois polinômios, o grau do polinômio que a gente obtém, ele é o grau do maior? Ou pode acontecer alguma coisa diferente aí? Tá bom? Então, na verdade, a gente vai ver o seguinte, que quando a gente soma dois polinômios, ou quando a gente subtrai, pode o grau do polinômio resultante ser menor do que o que tinha antes, certo? Então, assim, se eu somei dois polinômios de grau 3, pode o resultado ser um polinômio de grau 2, um de grau 1, um de grau 0, pode ser também um outro de grau 3, tá bom? Mas então, tanto para a soma quanto para a subtração, os polinômios, a soma pode dar menos, ok? Dar menor. Já quando a gente multiplicar, a gente vai ver na próxima aula, quando a gente multiplica polinômios, o grau do polinômio resultante ele é a soma do grau dos polinômios anteriores, tá bom? Mas por hoje era isso, tá? Então, só para deixar registrado aqui, Estela, já mandei o convite aí para você das próximas aulas, tá? Então não vai precisar, é só você aceitar lá no chat, não precisa mais pedir autorização para entrar. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é a hora, senão eu vou parando por aqui. Ok, então, gente, eu vou encerrar a gravação. Assim que eu receber o e-mail, eu disponibilizo para vocês, tá bom? Boa semana para todo mundo aí, tá bom?